Shabbat Shalom! Feliz sábado, meus amigos, e assim do coração da Igreja Adventista de Americanópolis e distrito todo, porque provavelmente vocês também estejam assistindo aí com a gente. Eu estou muito feliz pelo convite que o pastor Anselmo me fez de estar aqui hoje com vocês. Eu levantei cedo, estou rodeado de natureza, como vocês podem saber, para a gente poder repartir um pouco da palavra de Deus juntos. Estamos bem, eu e Gabi, os meninos, o Lucas e a Esther. A gente está preso, entre aspas, no Brasil por conta do coronavírus. Viemos de férias, mas aí essa pandemia aconteceu e graças a Deus estamos tendo uma oportunidade, um privilégio de estarmos assim, olha, rodeados de natureza, aqui abaixo um riachozinho. Não sei se vocês conseguem, se o som da câmera capta a água correndo pelas pedras, passarinhos cantando. Um clima ameno, rodeado de floresta, como vocês estão vendo. Então é um privilégio mesmo que nós estamos tendo de passar esse período aí tão difícil, rodeados pela natureza. Hoje nós vamos refletir sobre um assunto que é mais um daqueles que surge com uma pergunta. Uma pergunta, por quê? A gente aprende muita coisa do texto bíblico quando a gente começa assim, por quê? E o tema de hoje, o assunto que nós vamos repartir, começou assim também. Mas antes de nós abrirmos a palavra de Deus, do jeito que você está aí, só feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai bondoso, obrigado Deus, pelo dia, pela vida, por estarmos ainda em condições de seguirmos em frente apesar das dificuldades. Se porventura, Senhor, a semana foi difícil, agitada, te pedimos agora que o Senhor nos conceda paz de espírito. E Deus Espírito Santo, por favor, nos conceda discernimento e sabedoria para que ao abrirmos a Tua Santa Escritura possamos entender a Tua mensagem para nós hoje. E que os momentos difíceis que estamos vivendo sejam superados pela certeza de que o Senhor está no controle de tudo e principalmente no controle da nossa vida. Conceda-nos o Teu poder e discernimento nesse momento, oramos por Jesus. Amém. Amém. Certo dia, lendo o Evangelho de João, capítulo 19, verso 30, aí você pode correr na sua Bíblia e abrir, ou no seu smartphone aí. Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. Me deparei com um texto que é bem conhecido de todos nós, do universo cristão. São as cenas finais de Cristo no Calvário. Ele fala ali as famosas 7 últimas frases de Cristo, né? Ou as 7 últimas palavras de Cristo sobre o madeiro. Mas a última delas talvez a mais impactante, me chamou bastante atenção. Verso 30 de João capítulo 19. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. 2 palavras no português, uma no grego, mas com um significado muito profundo. E talvez se você é um daqueles que gosta de assistir evangelistas pelo YouTube e é seguidor desses evangelistas, eventualmente você tenha ouvido algum sermão que explore a profundidade do ato salvífico de Cristo que Cristo fez na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado no madeiro. Porque a palavra grega aqui, referente que a tradução traz para a gente sabe que Jesus não falou em grego lá no dia, né? Mas a palavra grega aqui do Evangelho de João significa algo que está completo, que não há mais nada a ser acrescentado. Isso é uma boa demonstração do nível ou a profundidade da salvação efetuada por Cristo ali no Calvário. Mas esse não é o nosso tema principal aqui. A pergunta é, como é que pode uma expressão tão pequena ser assim tão relevante? Será que não existe algo mais por detrás dessas 2 palavrinhas, está consumado? O que será que Cristo estava querendo dizer aqui? Então, para a gente tentar entender melhor o que Cristo está querendo dizer aqui, a gente precisa entender o que João, que é quem está relatando esse evangelho específico, nós estamos nos baseando aqui no relato de João, tá? O que João entendia a respeito de Cristo. Será que em alguma outra parte do Evangelho, João nos deu insights a respeito da pessoa de Cristo,
Porque esse é o ponto inicial para entendermos o que Cristo quis dizer. Entendemos quem é Cristo na perspectiva de João, que é quem está escrevendo. A gente poderia navegar, nós poderíamos navegar por vários textos bíblicos, mas tem um específico que pode nos ajudar bastante, que é o primeiro capítulo de João, versos 1, 2 e 3. É só você voltar um pouquinho alguns capítulos aí. Também é bastante conhecido esses 3 capítulos, a gente poderia até dizer de cabeça, mas vamos ler aqui, porque o poder vem de ler, né? No princípio era o verbo, ou a palavra, eu prefiro a palavra. Se a sua tradução for a palavra, a gente vai usar essa daí, que é melhor, eu prefiro essa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ela ou ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele ou dela, se for a palavra, a tua tradução. E sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nós temos aqui algumas conclusões a respeito de quem é a pessoa de Cristo para João. Primeiro, Jesus é de alguma maneira aqui a palavra. João está desenvolvendo essa ideia de palavra. Essa ideia de Jesus como a palavra aqui, né? Ele é o verbo, ele é a palavra. Ele não é apenas Deus, como ele estava com Deus. E ele está tão envolvido no processo de criação, no verso 3, que todas as coisas foram feitas no princípio, verso 2, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito na criação poderia ter acontecido. Então, para explicar ou para enfatizar a divindade de Cristo, João lança a mão da figura da criação, dizendo que ele estava no princípio e que as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele, e sem ele nada poderia ter sido feito. Horas, é óbvio, João aqui está fazendo quase uma releitura de Gênesis 1. Então a gente precisa aqui rapidinho dar um pulo em Gênesis capítulo 1 para que a gente consiga entender um pouquinho mais o que João está querendo dizer para a gente aqui. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. A Bíblia é pequenininha, mas a gente já vai chegar lá. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí no verso 3 em diante começa então um relato da criação bem conhecido por todos nós. Bem conhecido. Aqui nós temos a ideia de princípio, assim como nós também temos em João capítulo 1. A ideia de princípio está presente aqui no verso 1. Então no princípio criou Deus, em Gênesis 1. Em João capítulo 1, verso 2, diz que ele estava no princípio com Deus. E em seguida, em Gênesis capítulo 1, começa o relato da criação. E em João capítulo 1 também, ele vai, no verso 3, João vai discorrer apresentando Cristo como um agente atuante na criação. Então, só revisando até aqui. Cristo na cruz está consumado. Quem é Cristo para João? Deus, isso é claro, João capítulo 1. E para defender a sua ideia, a sua tese, digamos assim, de que Jesus é Deus, João lança a mão da criação. E agora a gente está aqui na criação para tentar entender um pouquinho mais. Como eu tive o privilégio de dedicar tempo para estudar o texto bíblico, 4 anos no teológico, lá nós tivemos a oportunidade de aprender a língua bíblica, as línguas bíblicas. E tem um detalhe que eu preciso dizer aqui para você, que passa desapercebido na tradução, principalmente a tradução João Ferreira de Almeida. Tá? Quem tem traduções em outras línguas aí, consegue eventualmente captar, comparando os tipos de tradução, o que eu vou dizer aqui agora para vocês.
A preposição no início do verso 1 de Gênesis 1, ela é diferente no hebraico. Ela cabem aqui pelo menos três traduções. Então poderia ser traduzido no princípio, como está traduzido na maioria das versões em português, no princípio, mas poderia também ser traduzido como pelo princípio e através do princípio, ou pelo, tá? A pergunta é, qual dessas traduções seria então a mais adequada para nós traduzirmos Gênesis capítulo 1, verso 1? Será que nós teríamos um outro texto bíblico que nos ajudaria a entender Gênesis 1 de forma a lançar luz a João 1, para nós entendermos o porquê que João está usando a linguagem da criação para defender que Jesus é Deus? Tá? Será que teria um outro texto? Sim, nós temos um outro texto, que é Provérbios capítulo 8, versos 22 a 29. Provérbios, capítulo 8, dos versos 22 aos versos 29. Aqui no capítulo 8, a sabedoria está falando, e como vocês sabem, sabedoria não fala, mas como é um livro de provérbios, existe uma certa liberdade aqui para o autor dar vida a coisas que não têm vida, né? Mas isso lança luz para a gente entender melhor aqui o estar consumado de Jesus no Calvário. Verso 22 de Provérbios 8. A sabedoria falando, olha, o Senhor me possuía no início das suas obras, da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos eu nasci, antes de ainda haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Verso 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima e quando estabelecia as fontes do abismo. Verso 29. Quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Verso 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Só para a gente acabar aqui o verso, a parte completa, verso 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Desde o verso 22 em diante, Salomão aqui está usando a linguagem da criação, como se a sabedoria estivesse falando, e ele faz um relato das obras criadas por Deus, e ele vai dando insight dizendo que essa sabedoria estava no princípio, quando todas essas coisas foram criadas. Então, de antemão, a gente já consegue perceber que não apenas João entendeu que havia alguém a mais ali na criação agindo, trabalhando e criando, mas como Salomão também percebe isso e está relatando isso aqui, em Provérbios 8. E chega então no verso 30, o ápice aqui, eu diria pra gente aqui, no verso 30, dizendo que essa sabedoria estava com Deus na criação, lá no princípio, e era o seu arquiteto. Ele estava ali atuando na criação. É ou não é aqui a mesma ideia, ou o mesmo conceito, o mesmo pensamento de João no capítulo 1, versos 1, 2 e 3? De que a palavra, verbo, Jesus, estava com Deus no princípio, e que todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Na linguagem de Salomão, estava lá no princípio, quando os firmamentos foram colocados, os limites do mar, e a descrição toda vai acontecendo aqui, e era o seu arquiteto. É a mesma ideia. Ora, se a ideia de Jesus como um agente da criação
está presente em João 1, que também está presente em Provérbios 8, e que ambos os capítulos estão fazendo uma interpretação de Gênesis 1, a gente pode sugerir com segurança, eu diria com segurança, que a melhor tradução para entendermos o que está por detrás de Gênesis 1 não seria no princípio, mas pelo princípio. A ideia do texto bíblico é que princípio aqui em Gênesis 1 não é uma indicação temporal de quando as coisas aconteceram, mas sim indicação de quem fez aquilo. Entenderam? Se traduzirmos no princípio, está tudo certo. Mas a tradução também de pelo princípio também é possível, porque a preposição hebraica ela cabe às duas traduções. E ao olhar para a interpretação dos demais profetas, principalmente em Salomão e depois em João, fazendo uma releitura de como eles entenderam, sob a inspiração do Espírito Santo, como eles entenderam Gênesis capítulo 1, a indicação aqui de no princípio é pelo princípio. Então não é a ideia de Gênesis 1 não é quando essas coisas aconteceram lá no princípio, mas quem é o agente que está por detrás dessa criação? Deus, obviamente, o Espírito Santo está contido ali, mas no princípio, pelo princípio Cristo. Desculpa, pelo princípio Cristo. Todas as coisas foram criadas, porque Ele é Deus. E esses elementos de princípio, os elementos da criação estão presentes nesses três versos que ajuda a gente a ter mais convicção desse pensamento. Então Jesus ele é o Criador. E como Criador, o que diz Jesus lá no capítulo 2, versos 1 em diante? Olha só o que Jesus diz lá no capítulo 2, versos 1 em diante. Ao terminar a obra da criação, assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado o seu dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Aqui nós não temos Jesus falando, está consumado, não. Mas a ideia de plenitude, de completude, de perfeição do ato está contida aqui. Embora nós não temos aqui o Criador, Jesus, dizendo assim, está consumada, a obra está acabada, essa ideia também está por detrás. Isso é muito importante, porque os 7 dias da criação são perfeitos, completos. O Éden era perfeito, não havia mais nada para ser acrescentado ao Éden. Não havia pecado, etc. Não havia, vocês provavelmente, eventualmente já tenham ouvido aqui e acolá de que o Éden estava preparado para o pecado, que o solo estava preparado para receber ali o pó de Adão e o sangue que seriam derramados do Cordeiro no pós-pecado. Por exemplo, como vocês eventualmente já tenham ouvido isso. Essa parece ser uma ideia estranha ao texto bíblico. Porque ao falar da obra de salvação na cruz, João, que está falando de Jesus, lança a mão também da criação, como sendo os dois atos perfeitos e completos. E é por isso que Apocalipse vai falar que o objetivo é um retorno ao Éden. Um novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém, como um novo Éden sendo estabelecido. Então, nós saímos do Éden desde o pecado e o objetivo desse processo que estamos vivendo aqui agora é encontrarmos a salvação em Cristo Jesus para retornarmos a esse estado de perfeição edênico. O Deus da cruz é o mesmo Deus da criação. Ele diz na cruz está consumado e também diz na criação está consumado. Agora, será que haveria algum outro lugar na Bíblia que encontraríamos Jesus falando está consumado mais uma vez? Será que em algum outro lugar no texto bíblico nós encontraríamos essa ideia de princípio que remeteria de alguma maneira à criação? E teríamos Jesus expressando novamente essa mesma ideia, essas mesmas palavras? O texto bíblico é apaixonante
E a gente... E não será à toa que nós vamos passar a eternidade para esquadrinhar todos os mistérios de Cristo, da redenção. Porque nós nunca nos cansaremos de nos impactar e de sermos abençoados pelo estudo da Palavra de Deus. Quando ao estudar esse tema eu abri Apocalipse capítulo 21, verso 6, eu tive verdadeiros arrepios. Verdadeiros arrepios. Porque é poderoso demais a gente perceber como Deus está no controle de todas as ações da nossa vida, no controle da história, no controle do universo. Ao falar do novo céu, da nova terra, que é a recriação do Éden, nós vamos encontrar novamente Jesus aqui, falando. Olha o que ele diz no verso 6. E disse-me ainda, tudo está... Como é que está escrito aí? Tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega. Eu sou o quê? O princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, verso 7, dará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Está consumado. Eu sou o princípio e o fim. Eu sei que não está fácil para você. E não está fácil para ninguém em vários níveis diferentes. Eu sei que você perdeu o trabalho, reduziu o salário, ou está tendo que trabalhar muito mais ainda aqui de casa para conseguir manter o seu sustento, e não tem sido fácil. Os consultórios de psicologia estão lotados e cheios, porque as pessoas estão sofrendo. Isso é óbvio. Todos nós estamos passando por isso. Meu desejo para você nessa manhã, ou dependente do horário que você esteja assistindo esse vídeo, aqui não é só esse estudo que nós fizemos aqui, essa conversa que nós tivemos, não é só para a gente apenas aumentar o conhecimento do texto, a respeito do texto bíblico e encontrarmos conexões que são tão bonitas entre textos diferentes. Não é esse o objetivo. O objetivo é perceber que nós temos um Deus que está em todos os momentos da história da nossa existência. Ele esteve no princípio dizendo, está tudo feito. Acabou, a obra da criação está linda, perfeita. Olha essa natureza aqui. A câmera está para o outro lado, né? Olha essa natureza, que coisa linda. Isso aqui nem se compara com Éden ainda. Tudo lindo, perfeito. Quando as coisas ficaram mais difíceis dentro da perspectiva espiritual, na linguagem do profeta, na plenitude do tempo, ele veio, Cristo. E mais uma vez no madeiro disse, está consumado. Eu e você perdemos esses dois eventos. Nós não estávamos presentes naquele sábado quando Jesus, diante de Adão e Eva e de toda a criação, disse está consumado. Eu não estava lá e você também não. Também não estávamos naquela sexta-feira fatídica, quando Cristo verteu o seu sangue no Calvário, nos salvando, subindo no madeiro, nos substituindo, recebendo a penalidade do pecado e nos salvando. Eu e você não estávamos lá. Mas ele vai repetir essa mesma frase mais uma vez. E dessa vez eu não quero perder. Eu quero estar lá, naquele dia, quando o meu e o seu Criador e Salvador refizer esse céu e refizer essa terra. E mais uma vez dizer, está tudo feito. Amigo, eu gostaria que você se lembrasse de que o seu Deus, Ele é um Deus Criador, Ele é o Deus Redentor, e é aquele que vai consumar por
para sempre uma vida eterna na sua vida, num lugar onde não haverá mais morte, pranto e nem dor, porque tudo isso que a gente está vivendo vai passar. Eu espero em Deus que essa mensagem conforte o seu coração e lhe dê esperança de aguardar por aquele que era, que é e que está vindo aí. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai bondoso, nessa manhã a gente gastou um tempinho aqui para aprendermos um pouco, apenas um pouquinho mais a respeito da tua palavra. Nós vimos que o Senhor é Deus para João, mas além de ser Deus, o Senhor é Criador. E dentro dos atributos divinos, talvez o Criador seja o mais especial de todos eles. É esse que dignifica o Senhor a ser o detentor de toda adoração, de todo poder, de toda honra, de toda glória. Porque só o Senhor é Criador. Só o Senhor é Criador. Ninguém mais pode ser. Obrigado, Pai bondoso, por ter nos planejado com tanto carinho e cuidado, de ter usado as suas próprias mãos para nos formar, Pai. Obrigado, Senhor, por ter usado essas mesmas mãos para estender o seu corpo lá no madeiro e ser cravado naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, por ter subido naquele madeiro no meu lugar e no lugar do meu amigo e da minha amiga que está me ouvindo aqui agora. Obrigado, Pai bondoso, por ter nos criado e não ter sido indiferente ao nosso sofrimento. Ter descido, encarnado e ter nos redimido, Senhor, na cruz. Mas, Pai bondoso, o mundo está em colapso, Senhor. Ao nosso redor as profecias estão se cumprindo, Pai. E nós já podemos, pela fé, ouvir os passos do nosso Redentor se aproximando. Pai bondoso, nos prepare para o Teu reino e para a Tua glória. Que esses momentos que estamos vivendo sejam um momento de reflexão, para que os nossos olhos, ouvidos e discernimento espiritual sejam abertos e que entendamos os momentos que estamos vivendo na história deste mundo. Que deixemos, Senhor, de ser cristãos de fachada, que dediquemos mais tempo à oração, ao estudo da palavra de Deus, porque Jesus precisa voltar. E nós queremos ouvir da Tua boca, Senhor, dizendo naquele dia: está consumado. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Em nome de Jesus, que estejamos nós lá naquele dia, Pai. Abençoe, Senhor, por favor, a igreja de Americanópolis, seus líderes, seu pastor, essa família tão querida que nós amamos tanto, Pai. Que todos eles, Pai bondoso, estejam cobertos pelo Teu poder, pela Tua esperança, pela paz e pela sabedoria de Cristo. E que, se não aqui nessa terra, mas que lá no céu nos reencontremos a todos. Despeça-nos com a Tua graça, é o que te pedimos, por Jesus, Pai. Amém. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Antes do primeiro mundo, antes do início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá.
o início, estavas lá. Quando tudo era sem forma, tudo era vazio, estavas lá. E ao chamar meu nome, e ao chamar meu nome, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Na vida sem obedecer, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Na vida sem obedecer, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. Na vida sem obedecer, eu respondi: eis-me aqui, eis-me aqui. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E tudo que surgiu, surgiu por obedecer. E quando eu respondi, foi por obedecer.